Olá, bem-vindo ao meu canal Partícula de Luz. Me chamo Lorena, sou reikiana e aqui falamos sobre energia, filosofia, física quântica, tudo que te direcione ao seu autoconhecimento e propósito. Hoje vamos falar sobre os possíveis poderes que a palavra tem de modificar as moléculas do nosso corpo. Cientistas comprovam cada vez mais que palavras têm grandes influências em humanos, plantas e alimentos. E eu te trago a resposta de cara. Sim, as palavras podem mudar as nossas moléculas. E quem trouxe essa pesquisa maravilhosa foi o japonês Masaru Emoto, que tinha a teoria de que a água ela se modificava de acordo com o ambiente. Isso porque ela é uma estrutura instável, está o tempo todo absorvendo e reagindo às vibrações do ambiente. E por que a água está relacionada com nós seres humanos? Talvez você não saiba, mas o nosso corpo tem 70% de água e isso é muita coisa. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho porque me ajuda bastante. Vamos continuar. O japonês trouxe 3 experimentos, no qual o primeiro ele colocou água em diferentes potes que tinha palavras de amor, gratidão, foram etiquetadas. E em outras tinha etiquetas de ingratidão, raiva, insatisfação. E o resultado foi maravilhoso e assustador. Os cristais que foram expostos a palavras de gratidão foram harmônicos, enquanto os potes de ingratidão e tristeza foram cristais desarmônicos. E eu trago uma reflexão para você. Se fosse contigo, o seu corpo ele criaria cristais harmônicos ou cristais desarmônicos? Me conta aqui nos comentários. Então, isso fica comprovado o quanto as palavras elas podem modificar a nossa molécula e as nossas sinapses também. Segundo o experimento, o japonês teve a curiosidade de saber se a água escutava música. Olha que interessante. Ele colocou as amostras entre as caixas de sons e depois observou. As águas que foram expostas à música clássica fizeram cristais parecidos com o do primeiro experimento, então trouxeram cristais harmônicos, lindos, enquanto músicas que foram expostas ao pop japonês daquela época trouxeram cristais desarmônicos. E eu quero deixar uma reflexão para você. Quais são as músicas que você está consumindo todos os dias? São músicas que te trazem vibrações positivas, alegria, ou aquelas músicas que depreciam pessoas, que só falam de drogas, bebidas, festas? Tenha ciência de que as músicas ela tem grande influência em nossos padrões. E se você está aqui disposto a mudar os padrões emocionais, você precisa cortar essa raiz. Até porque nosso cérebro ele tem uma facilidade de codificar esses padrões e eu vou te explicar o porquê. Nós temos 2 estruturas no nosso cérebro. O neocórtex, que é responsável pela razão, e temos o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Nisso, o sistema límbico ele é responsável por te dizer naqueles momentos de luta ou fuga. E temos o carinha chamado mesencéfalo, que é responsável por te dar esses sentimentos e movimentos nesse exato momento de fuga ou luta. Então, é onde fica também gravado as músicas que você escuta. Então, cuidado com o que você está escutando, tá certo? O terceiro experimento que ele fez foi colocar arroz em 3 vidros, no qual o primeiro foi exposto ao amor, o segundo foi exposto à palavra hater, ódio, e o terceiro ele foi ignorado, ou seja, tinha a palavra nada. Eu vou colocar imagens para você ver, tá? Ou antes ou depois dessa fala. E depois de um mês fazendo esse experimento, Masaru teve o resultado de que o arroz que foi exposto à palavra amor foi fermentado naturalmente, enquanto o arroz que foi exposto à palavra de ódio ficou preto, uma coisa assim meio estranha. E o arroz que foi ignorado, ele mofou. Como tudo na nossa vida, se a gente não dá vida,
não tem vida. E eu quero trazer uma reflexão sobre o seu corpo. Quais são as palavras que você está falando todos os dias para você? São palavras de baixa autoestima? São palavras ruins? Porque se isso estiver acontecendo, provavelmente seu corpo vai estar exausto, cansado ou até mesmo doente. Enquanto se você regar o seu corpo de palavras positivas, de vibrações altas, ele tem o poder de se curar. Você já imaginou isso? Então, é muito importante a gente analisar o que a gente fala para nós e para os outros, porque quando a gente fala algo ruim ou pensamos algo ruim para alguém, isso automaticamente volta dobrado. Até porque nós estamos em uma cadeia energética invisível, você querendo ou não, essa cadeia existe. E então nós estamos totalmente ligados uns aos outros. Todos somos um. Então vamos cuidar dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Aqui você aprendeu que palavras têm poder e modificam as moléculas do nosso corpo e que você pode e deve mudar essas palavras. Até o próximo vídeo.